A paz do Senhor, amada igreja. Meus amados irmãos, vamos nos pôr em pé. Vamos à palavra do Senhor, lá no livro de 1 Samuel. Vamos ao seu capítulo de número 9 e vamos fazer uma leitura no versículo de número 6. Eu quero louvar aqui ao nome do Senhor por esse privilégio de estar com a igreja. Estava ali numa certa relutância, mas Deus falou aos nossos corações. E vamos a 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 6, que diz-nos assim: Porém o moço respondeu: Nesta cidade há um homem de Deus, é honrado, e tudo que diz sucede infalivelmente. Vamos até lá agora. Talvez nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém, amados? Podeis tomar o vosso assento. Eu quero aqui louvar ao Senhor por estar com os irmãos mais uma vez. Quero também louvar ao nome do Senhor pela vida do nosso pastor Wilson. Na verdade, o conheço desde quando ele entrou na nossa sala de aula, lá no antigo seminário Shalom, em 99, olha só. Ele entrou com uma camisa amarela, calça azul. Irmãos, o pastor Wilson trabalhava como taxista. E em algumas vezes me deu uma belíssima carona ali do centro da Taquara até a Cascadura. Íamos conversando, falando um pouquinho da vida cristã. Ele era membro da igreja metodista, ali na Gardênia Azul, me deu o privilégio de ir lá. E de lá estamos aí servindo ao Senhor em algumas oportunidades. Que Deus o continue abençoando. Quarta-feira, não é isso? Mais um aniversário, que Deus lhe conceda outros com bastante saúde. Por isso, nós precisamos da saúde no âmbito físico e espiritual, que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades. Eu digo a minha relutância, irmão, porque eu coloquei no meu coração toda vez numa ceia pregar sobre ceia, mas Deus vem me incomodando com uma mensagem, então nós temos que ser fiéis àquilo que Deus pôs em nosso coração. Meus amados irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, ela tem um contexto nela na qual nos especifica Quis, filho de pai de Saul. Ele chega ao seu filho Saul e o texto diz: novo Saul, não era rei, não havia recebido a unção, isso só acontece no capítulo 10, mas ele recebe uma grande missão. Missão essa de ir buscar as jumentas que haviam se perdido. A Bíblia nos especifica que ele se esforça, caminha alguns dias e não alcança êxito nesta missão. Até que ele e o seu companheiro de viagem param em uma determinada cidade, incomodados para saber o que deveriam de fazer. A Bíblia vai nos mostrar que nesse bate-papo deles, o moço diz a Saul: olha, nessa cidade há um homem de Deus. Veja que a resposta que eles precisavam era de Deus, mas passava por um homem de Deus. Aí, quando paramos para observar este versículo,
nós podemos entender um pouquinho que é um conceito um tanto equivocado do que seja um homem de Deus hoje. Na verdade, a mídia tem deturpado. O Facebook, toda a mídia, ela deturpa a visão do que seja um homem de Deus. E nos apresentam qualidades que não são de um homem de Deus. Porque, na verdade, o padrão Deus estipulou, especificou na sua palavra. Homem de Deus é aquilo que Deus diz que é. Não é o que a mídia diz, o que o povo diz, não é o que pessoas desejam ser. É aquilo que Deus fala, é isso e isso, e a palavra é o padrão, a palavra é a regra, a palavra tem o exemplo que devemos seguir. Então aqui se procurava o quê? Um homem de Deus. Na verdade, existem vários textos na Bíblia que nos falam sobre o perfil, as qualidades, os princípios, as características, o modelo que um homem de Deus deve ser. Mas nesse versículo específico, existem alguns que eu gostaria de dividir com a igreja, para que tenhamos uma nitidez, para que entendamos princípios referentes ao ser um homem de Deus. A primeira característica está logo no versículo 6. Porém, o moço respondeu: nesta cidade há um homem de Deus. Primeira característica é que Deus prepara um homem e coloca-o em uma cidade. Deus prepara um homem e fala: eu vou te colocar neste lugar, eu vou te honrar neste lugar, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer através da tua vida neste lugar. Chegaram na localidade e falaram: nesta cidade tem um homem de Deus, porque foi nesta cidade que Deus levantou, e nós sabemos mais à frente que era Samuel. Samuel era natural de Ramá, seu pai Eucana, sua mãe Ana, sempre ali viveram. Ele passou um tempo fora dali em Siló, mas era a região onde Deus o levantara, era a cidade que Deus usara, e todo mundo sabia que naquela região Deus havia levantado um homem que era capaz de ser ali a luz de Deus, de ser ali o profeta de Deus, de ser ali um exemplo para aquela nação. Então entenda, Deus é poderoso para chamar o homem e falar: você vai ficar nesta região. E é interessante, Deus pode te colocar na cidade que você nasceu, e Deus pode te arrancar da cidade que você nasceu, te levar para outra cidade e falar: é aqui que eu quero que você fique, essa cidade vai ficar no teu coração, eu vou te usar poderosamente neste lugar. Então, um homem de Deus é colocado em uma cidade, é colocado em um bairro, é colocado em um lugar para lhe ser o homem que Deus vai usar poderosamente para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está a primeira característica. A segunda característica, observe, o moço fala a Saul, porém o moço respondeu: nesta cidade é um homem de Deus, e ele diz: olha, e é honrado. Segunda característica clara na passagem é que homem de Deus tem
testemunho, ou seja, pessoas falam por ele. Ele não precisa ir à mídia falar nada dele. Ele não precisa de zap para dizer quem ele é. Pessoas comentarão dele e falarão: aquele dali é homem de Deus. Então, irmão, observe que a segunda característica de homem de Deus é possuir testemunho. É interessante que o testemunho deste moço é um testemunho de uma pessoa de fora. Ele não era natural da cidade de Samuel, ele era da tribo de Benjamim. Agora é interessante que ele fala: eu conheço este homem, esse homem é homem de Deus. E aqui vai o primeiro testemunho, é o testemunho daqueles que estão de fora, daqueles que talvez não tenham um profundo relacionamento, mas sabe que estão ou estarão diante de um homem de Deus. Então, o homem de Deus, ele tem testemunho. O marketing, ele não precisa da mídia, não precisa de purpurina, não precisa de luzes multicoloridas, porque ele tem testemunho de vida, e quem tem testemunho de vida, pessoas falarão acerca dele. Segundo, se o irmão lê do 11 ao 13, a Bíblia diz que Saul, ele vai até a cidade, e quando ali chega, porque ele não sabia quem era esse homem, ele chega ali e faz a indagação. Um grupo de moças falam para ele: ali está indo o homem de Deus, é aquele homem de Deus, e o povo só se assentará à mesa quando ele abençoar todos que aqui estão. Então veja, não é um testemunho só de fora que Samuel tinha, era um testemunho de quem habitava dentro da cidade. Todos já sabiam quem ele é aquele que está indo lá. Testemunho não é só de fora, testemunho também é de dentro. Homem de Deus tem testemunho da esposa, testemunho dos filhos, tem testemunho dos seus pais, tem testemunho de toda a sua família. A família olha e diz: nós temos um homem de Deus, nós temos um exemplo do que é servir a Deus, nós temos um exemplo de mulher de Deus. É isso, irmão, que norteia e muda a vida. E sabe o que é? Pessoas que olham para você e falam: a tua vida me dá sede. Você é um sal que está literalmente despertando a sede em mim. E se o teu parente vê isso em você, ele vai aceitar ao Senhor, porque eu e você despertamos a sede, mas quem mata a sede é a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o homem de Deus tem testemunho. Agora, olha o que a Bíblia vai nos informar aqui. Porém, o moço respondeu: nesta cidade há um homem. Terceira característica de um homem de Deus: ele é um homem. Isso fala da nossa natureza. Veja, Deus não chamou supercrentes, Deus não chamou supermens, porque até para supermens existe criptonita. Deus não te chamou para ser santarrão ou santinho, não quer dizer que ele não nos chamou para santificação. Isso quer nos dizer que Deus entende que eu sou homem, ele entende que você é homem. Só que Deus preferiu o homem, não preferiu o anjo. Ele podia ter descido a hierarquia que fosse diante e falar: vou usar vocês. Mas ele falou: não, vocês fiquem aí, porque eu vou chamar lá embaixo A, B, C, D, Y. E hoje Deus me chamou pastor Wilson, chamou pastores aqui, chamou evangelistas, chamou presbíteros, missionários, e Deus chamou mulheres para quê? Para servi-lo. Então Deus prefere
chamar homens. Homens o quê? Limitados. Todos nós somos limitados. Deus espera o quê? Ou melhor, Deus chama quem? Homens limitados, homens com fraquezas, homens que às vezes dizem, Senhor, não dá. Sabe o que é isso? É para que eu e você entendamos que o segredo não sou eu, o segredo não é você. O segredo sempre vai ser o Senhor. Quando você vê Deus usar alguém, não precisa fazer fã-clube, não precisa correr atrás, não precisa abrir a caderninha, dá um autógrafo aqui. Para com isso, irmão. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem habilita. Homem de Deus reconhece que se ele está fazendo alguma coisa, é porque a unção do Senhor está sobre a sua vida e o nome do Senhor será glorificado através dele. E é bom que a gente sinta que somos homem. Porque quando eu sinto que eu sou homem, eu entendo o princípio da dependência. A dependência me faz ir ao joelho. A dependência me faz chorar. A dependência me faz entender que eu sou fraco. A dependência diz, muitas das vezes a gente bate na cabeça e fala, Deus, dá uma ideia, Deus dá outra ideia, Deus dá uma direção. Aí quando você começa a entender a tua dependência, Deus fala, você está chegando aonde eu quero. Quando você chegar onde eu quero, te prepara, porque eu vou te usar poderosamente, porque você está aprendendo que não é você, sou eu na sua vida, e aí o nome do Senhor é glorificado. É esse princípio que está aqui, ó. Deus está à procura de homens que entendam a sua limitação, mas se entregue ao Senhor, e o Senhor que enche e que capacita, vai te encher, vai te capacitar, e nós seremos bênção para a glória do nome do Senhor. Quarta característica, a Bíblia diz, porém o moço respondeu, nesta cidade há um homem. Pronto. Ele não deu um nome. Mas ele diz, filho, aqui eu não vou dizer nome, mas eu vou dizer o que ele é. É homem de Deus. Homem de Deus, muitas das vezes, seu nome não aparece, mas o que ele é, fica em evidência. Aqui está um princípio muito interessante. Não foi dito o cargo dele. Ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era a maior autoridade política e religiosa da nação na época. Não tinha rei, então ele era tudo isso. Mais à frente ele vai ungir o primeiro rei. Mais à frente ele vai ungir o segundo rei. Mas até um instante momento ele tinha todas essas atribuições, e ninguém falou, não rapaz, você vai falar com o juiz, não, você vai falar com o profeta, você vai falar ali com o nosso grande líder religioso Samuel, não, ali falaram, olha, ali existe um homem. Isso quer dizer que o homem de Deus, ele sai dos holofotes da luz que muitos desejam, de muitos andam ansiosos, mas é a luz natural, é a luz que se te bobear, te leva a tropeçar. Alguém tropeça na luz, tropeça se for luz da mídia, da marketing. Agora, quando a luz é de Deus, quando ela vem de Deus, você caminha seguro, caminho firme, e Deus não vai deixar você tropeçar. Aí ele está falando, um homem de Deus. Agora, o que podemos aqui entender é que para Deus o que é mais importante é o que somos, não é o título que a gente ostenta. E tem um monte de gente que adora dizer, mostrar logo seus títulos logo de cara, para querer logo impressionar. Aí Deus dá uma olhadinha para você e fala, sou Deus e não sou vaidoso.
Sou todo poderoso e não sou soberbo. Posso fazer todas as coisas e sou bem humilde. Então Deus espera que o homem de Deus não ostente, mas que o homem de Deus saiba o princípio que está lá em Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo escreve sobre Cristo e diz: tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz: que sendo igual a Deus não teve por usurpação ser superior a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e na forma de servo teve morte e morte de cruz. O que é isso? O homem mais poderoso, o homem mais tremendo, o homem mais majestoso preferiu ser servo, mas aí a Bíblia vai dizer: mas Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao clamar do nome de Jesus, olha só, e ao clamar do nome de Jesus, você pode clamar esse nome nesta manhã, e no clamar do nome de Jesus, se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e todos digam que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma geração de gente vaidosa, presunçosa, a era dos girafas, pescoção lá em cima, dos pavão, abrindo pena. Deus te chamou para você reconhecer que você não é nada, mas com Ele te faz ser alguém. O importante não sou eu, o importante é Ele, e a glória seja dada ao nome dEle. Agora, quinta qualidade aqui, diz: porém o moço respondeu: nesta cidade há um homem de Deus. Agora ele diz: ó, homem de Deus. O que ele é? Homem de Deus. A ideia é de alguém, primeiramente, que tinha Deus na sua vida, que Deus era com ele, e aquilo que Deus colocava na boca dele era a palavra de Deus. Um homem de Deus. Agora, como nos tornamos um homem de Deus? Quando vamos a 1 de Coríntios 6, 17, Paulo diz: aquele que se une com Deus é um só espírito com ele. Então, o que é o homem de Deus? O homem de Deus é quando ele fala: Senhor, controla por completo a minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Que eu seja apenas um espelho, e quando alguém me olhar, te encontre dentro da minha vida. Aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele, é a unidade imbatível, é a unidade que jamais vai deixar com que eu e você caiamos, eu e você venhamos fraquejar, porque se o Senhor está comigo, Ele vai falar: você é fraco, mas eu sou forte. Você não pode, mas eu posso tudo. Você não tem capacidade, mas eu tenho capacidade. Não é se você faz, é o que eu faço através de você. Não é a tua habilidade, mas é a minha unção na tua vida. Não é a tua sabedoria, mas é a minha sabedoria. Não é o tanto se você tem de título, é o grau da tua dependência que vai te fazer ser homem de Deus em uma geração. Se você chegar a Atos 9:15, Deus chega a Ananias e fala: Ananias. E Ananias está cheio de medo de um tal de Saulo. Ô Ananias, olha o que Deus disse: vai, porque ele é, escuta a expressão, ele é para mim. Aí Deus fala: um vaso.
Deus está falando, diz para Saulo que ele é mais um vaso. Professores de português me ajudem. Artigo indefinido. Ele é mais um. Como ele, eu vou ter um monte por aí. Deus não falou, diz para ele que ele é o vaso. Artigo definido. O que é isso, pastor? Ele é singular, ele é único. Deus não cria o vaso, Deus usa um vaso. Deixa eu tentar violentar o português. Deus não tem vazão. Deus tem um vaso. O que é isso, pastor? Deus usa homens que se colocam como vaso na mão dele. Você não precisa ser o único pastor, o único pregador, o único cantor. Você não precisa ficar abrindo guerra com ninguém para mostrar que você é bom. Deus fala, filho, você é um. Deu para você dizer, coloca no teu crânio, você é um vaso. Para mim, ó, Deus está falando ele para mim. Eu sou o olheiro e ele é o vaso. Então, para mim, ele é um vaso. E quando Deus faz o vaso, ele faz do tamanho que ele quer, do formato que ele quer, com a beleza que ele quer. Tem um detalhe: você pode olhar para um vaso e falar, é feio. Aí o olheiro que fez falou, eu fiz um vaso tão bonito. Se não gostaram, não tem problema. O olheiro gosta. Deu para você entender? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, o olheiro gosta de você, te ama e te vê do jeito que ele quer. Agora interessante, olha o que Deus fala. Diz para Saulo, ó, que ele é um vaso. Olha só, para levar o meu nome. A palavra levar no grego bastazo significa o que, pastor? Um porta-bandeira. Alguém que abre a faixa na frente, some e você lê a faixa, mas não sabe quem está levando. Deus está dizendo, diz para Saulo, que o famoso vai ser eu. Eu vou usar ele, mas quem vai aparecer sou eu. Quem vai receber glória aqui sou eu, não é ele, não. Ele vai levar, ele vai ter o prazer, o privilégio de levar o meu nome. Vai ter o prazer e o privilégio de eu usar ele como quiser. Vou curar através dele, vou salvar através dele, vou abrir igreja através dele, e ainda vou escrever umas cartas através dele. Mas não é ele, não. Sou eu através dele, e ele desapareça e que Cristo apareça. Dá para você erguer aqui a sua mão para o alto e falar como João Batista uma vez, diga, dá uma erguida no teu braço, olha o que João diz, é necessário, diga aí comigo, irmão, é necessário que ele cresça, diga aí, que ele cresça e que eu diminua, a glória dele, a honra é dele, o louvor é dele, e bendito seja o nome dele para sempre. Isso é um homem de Deus. Homem de Deus está aqui, irmão, olha só. Um homem de Deus é honrado. O que é um homem de Deus, pastor? Honrado quer dizer um homem com vida honesta. Não precisa passar a calçada para o outro lado. Está vendo outra pessoa, ele encara. E não devo. Ih, rapaz, fiz um negócio errado. Não. Esse daí é honrado. Vida honesta. Vida digna. Um homem respeitável. A honra é a maior glória de um homem de Deus. Ele não precisa, não se envergonha de ninguém, ele só se envergonha diante de Deus por causa do grau da santidade de Deus. Mas de outros homens, ele pode olhar, não com o nariz empinado, mas ele pode olhar, ninguém tem o que falar de mim. Lembra-se,
Esse homem honrado aqui, dito pelo moço, vai aparecer em 1 Samuel 12. Depois dá uma lida lá. Olha só. Ele reúne todos os líderes de tribos, chama Saul, que já era rei, chama os sacerdotes e chama toda a população. E começa a dizer, olha o que ele falou: estou diante de Deus. E começa: Deus é a minha testemunha, que nunca defraudei, nunca roubei, nunca fiz nada errado. Sabe o que a Bíblia diz? E ele falou: e vocês estão diante do rei. Sabe o que está querendo dizer? Quando eu era juiz, vocês poderiam ficar de boca calada, porque eu era juiz e se falasse alguma coisa, cabeça rolava. Mas agora já tem rei aqui. Se vocês quiserem, pode apontar o dedo. Sabe o que a Bíblia diz? O povo inteiro abaixou a cabeça e falar: não temos o que falar de ti. Aí ele fala: sirvo a vocês desde a minha juventude, e hoje meus cabelos já estão brancos, mas nunca roubei e nem defraudei nada. Aí o povo glorificou ao nome do Senhor. É isso que é um homem de Deus, que não usa da sua posição para ganhar vantagens, mas antes permanece na sua posição, sabendo que aquele que está com ele é poderoso para continuar com ele. Ele pode até estar passando um aperto e correr para o lado de alguém, mas ele fala: não, eu permaneço no joelho, dependendo de Deus, porque se ele me chamou, ele vai cuidar de mim, e se ele tem cuidado de mim ontem, cuida hoje, cuida amanhã. E aí esse homem de Deus é honrado para a glória e para a honra do nome do Senhor. Agora, o que é o homem de Deus? Está aí, irmão, ó. Um homem de Deus, e tudo que diz sucede infalivelmente. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Homem de Deus tem palavra de Deus. É homem de Deus, vai ter palavra de Deus. Veja, homem de Deus, ele não prega para viver, ele vive e prega. Tem gente que prega para viver. A evangelho, o ministério virou o quê? Profissão. Homem de Deus, não. Homem de Deus, ele vive e prega. Porque se existem 3 autoridades que o homem de Deus tem que ter: a primeira, autoridade intelectual. Ele sabe o que prega. Ele entende o que prega. Segundo, autoridade moral. Ele vive o que prega. Ou melhor, ele primeiro vive para pregar. Terceira, autoridade espiritual. Tu sabe que aquele homem tem comunhão. Aquele homem ora, aquele homem tem vida com Deus. E não é só orar quando mandam orar na igreja, ou quando dão uma responsabilidade para ele dirigir um culto de oração na igreja. Ele tem vida de oração em casa, quando ninguém vê. É ele Deus. A família dorme, ele está orando. Ninguém sabe, mas ele está orando. Ele já tem um lugar que, se você for lá, já deve até estar meio manchado de tanto joelhada que ele está ali. É a guerra que ele passa e ninguém vê. Mas se isso é um homem de Deus, aí a palavra na boca dele vai se cumprir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Homem de Deus, ele fala a verdade, ele não negocia o que vai pregar. Segundo, homem de Deus não usa de falsidade quando prega. É a verdade, é a verdade. E quem quiser ouvir, ouça. Se não quiser ouvir, reclama com o chefe. Beita o chefe. Vai lá no trono e fala: Deus, não gostei da mensagem. Deus não gostou. Então você está mandando agora na igreja. Mando eu, porque eu sou o Senhor da igreja e falo da maneira que eu quero, para a glória dele. Terceiro, homem de Deus ama a palavra. Está lá em João 14, 21. Porque às vezes a gente fica assim: Jesus mandou a gente amar a Deus. Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o coração. Amém. Mas como nós amamos a Deus? João 14, 21, que Jesus diz: aquele que me ama
vai guardar os meus mandamentos. Jesus está falando, filho, se você me ama, você ama esse livrinho aqui, ó. Se você me ama, você tem esse livro na mão. Se você me ama, você lê esse livro. Se você me ama, na hora da pregação, a tua atenção de 100% é pouco. Olha, você ama esse livro e vem para EBD aprender as minhas verdades. Se você me ama, está aqui. Sabe por quê? Porque o homem de Deus não vai ficar dando aula de terapia, de psicologia, até que ele tenha conhecimento. Eu não estou indo contra isso, até que ele tenha. Mas entenda, tem momentos que nada vai mais te dar uma solução. Já recorreu ao melhor psicólogo, terapeuta, já pagou para todo mundo igual aquela mulher, 12 anos pagando os melhores médicos e nada. Mas quando ela tocou nem na carne, mas na orla dos vestidos, do verbo da vida, ela foi curada. E é isso, tem alma carente da palavra de Deus. O que vai sarar é a palavra na boca do homem de Deus, porque é a palavra de Deus. Então o homem de Deus tem palavra. Olha aqui que aqui ainda diz aqui, ó, um homem de Deus. O que é um homem de Deus, pastor? Está aqui, ó. Um homem de Deus diz, vamos até lá. Agora talvez nos mostrará o caminho que deve seguir. Homem de Deus dá orientações. Está todo mundo perdido, vai um homem de Deus, filho, o caminho é esse. Agora tem gente, irmão, aluga o homem de Deus, conta tudo para o homem de Deus, e tem uns que só conta quando o caldo entornou. Poderia ter contado no início para receber uma orientação e caldo não entornar. Mas aí o caldo entornou, Deus dá uma palavra, o caminho é esse. O camarada sai do gabinete pastoral e não faz nada. O negócio só desanda, o negócio só piora. Agora eles falaram, o que o homem de Deus falar, nós vamos obedecer. Quem vai ao homem de Deus, recebe não dele, mas recebe do Deus que ele serve, a orientação, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha o versículo 13, a Bíblia diz, o povo não comerá até que venha, porque ele é o que abençoa. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Guarda isso daí, irmão. Homem de Deus, aonde vai, ele abençoa. Aonde ele chega, ele abençoa vidas, abençoa famílias, abençoa a cidade. Sabe por quê? Porque a bênção que é do Senhor vai na vida dele. E o nome do Senhor é glorificado na vida dele. Homem de Deus não amaldiçoa ninguém. Homem de Deus libera bênção sobre a vida. Tem gente que amaldiçoa o homem de Deus e cuidado disso. Aquele que amaldiçoa o homem de Deus está querendo amaldiçoar o Deus daquele servo. Isso é muito perigoso, irmão. Quando alguém quer se levantar contra o homem de Deus, não se levanta contra Deus, não. Ou contra o homem. Se lembra de Números 14? O homem de Deus ali, Moisés se colocou, o povo lançou pedra para apedrejá-lo. A glória de Deus desceu e Deus falou, Moisés, para trás, agora deixa eu tratar com esse povo. E se Moisés não intercede, o povo estava aniquilado ali. Sabe por quê? Quem compra briga com o homem de Deus, compra briga com Deus que ele está servindo. E saiba, ninguém vai prevalecer. Homem de Deus, aonde ele vai com a bênção de Deus. Então aprenda a abençoar também o homem de Deus. Agora o homem de Deus está aí no capítulo 10, versículo 1. Samuel estava com azeite na mão. O homem de Deus tem óleo na mão. O homem de Deus tem vaso de azeite na mão. Sabe o que isso quer dizer? Que o homem de Deus é cheio do Espírito Santo. Não é cheio de conversinha. É cheio do Espírito Santo de Deus. Está lá Samuel com vaso de azeite. 1 Samuel 7,17. A Bíblia vai dizer algo interessante. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali.
onde julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que homem de Deus, ele sempre procurará estar na sua casa, no meio da sua família. Veja, a Bíblia diz que ele fazia visitas de juizado em todo Israel, mas aonde ele ia? Para casa. O homem de Deus gosta de estar no meio da família dele, na casa dele. Não é esse negócio de viagem de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sumido de casa, um dia só, nem um dia para a esposa tem. Não. Ele ia, mas sempre estava em Ramá. Onde está Samuel? Pode ir lá em Ramá, lá na casa dele. Ele está lá em Ramá. Interessante que na casa dele ele tinha um altar. Ele não ia só para casa, ele ia lá para o local também aonde ele tinha um local de adoração. Ele não só adorava no templo, ele adorava dentro da sua casa, porque na sua casa tinha um altar erguido ao Senhor. Homem de Deus, torna a sua casa uma extensão da igreja, uma extensão do reino de Deus, e quem o visita ao entrar fala: nesta casa o Deus poderoso se manifesta, porque também na sua casa existe uma extensão do céu. Meu querido pastor, 5 minutinhos eu finalizo. 4 presentes que você pode dar a um homem de Deus, só vou falar de 4. Se você leu 7 e 8, você tem 1. Eles ficaram preocupados em ir lá na presença do homem de Deus não levar nada. Não estou aqui fazendo marketing, mas nunca se esqueça, aprenda a honrar um homem de Deus. 7 e 8 está lá, é só você ler, tá? É só os versículos que se seguem. Agora, abra a tua Bíblia. Primeiro presentinho que você pode dar a um homem de Deus aí. Vamos aqui, ó. 1 Coríntios 4:1. Olha o que Paulo fala a uma igreja inteira. Uma igreja inteira. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, que os homens vos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Paulo está falando: filho, dá o primeiro presente aí para o homem de Deus. O considere, o respeite, o admire como homem de Deus e como dispenseiro dos mistérios de Deus. Paulo está querendo dizer: filho, Deus tem uma chave para o homem de Deus, para ele abrir a dispensa dele e tirar comida para alimentar você. Então respeita esse homem de Deus, que através dele Deus está te alimentando. Considerem. É o primeiro presente. Segundo presente. Vamos aqui a Filipenses 2:29, melhor dizendo, perdão. Vamos aqui a Romanos 15:20, 30, Romanos 15:30. Romanos 15:30. Rogo-vos, Romanos 15:30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está querendo dizer: irmãos, faz um favor, vocês me amam, vocês me têm como apóstolo, me têm como homem de Deus, então ora por mim. Oração não é edredom de solteiro, só você se aquece. Oração é edredom de casal, 2 se aquecem. Pastor ora pela igreja e a igreja vai lá e ora pelo pastor. Estamos aqui, Senhor, abençoa a tua igreja, a igreja lá abençoa também meu pastor, abençoa a família dele, abençoa a casa dele, abençoa a despensa dele. Está aqui, Paulo está falando, não é uma vez só que Paulo pede oração, não. Várias vezes Paulo pede oração por ele. Então, quer abençoar a vida de um homem de Deus, aprenda a orar por ele. Vamos agora, irmãos, a Filipenses 4:3, uma terceira bênção. Filipenses 4:3, vamos lá. Tem outras, tá? Pelo menos tem umas 10, mas 4 tá boa.
Não 5, que já falamos nos versículos 7 e 8. Filipenses 4:3, olha o que Paulo diz aqui. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudeis a essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Meu filho, você que está suando a camisa comigo, você que transpira comigo na obra, ajuda essas mulheres, porque elas precisam de ajuda como Clemente. O que está querendo dizer? Eu preciso de cooperadores. Eu preciso de gente do meu lado. Eu preciso de gente que, quando eu dar uma esmorecida, fala, não, levanta. Se lembra, Davi foi a uma guerra e o inimigo quase matou ele, os soldados lutaram por ele, protegeram ele, falou, você não vai mais para a guerra não, porque você é a luz de Israel, se você morrer, acabou. Preservar quem lidera, guardar quem lidera. Paulo está falando, louva ao Senhor porque você é meu cooperador. Você já viu, para mim, um dos textos mais lindos. Eu quando leio, irmãos, tem texto na Bíblia que eu me derramo em lágrimas. É quando Paulo fala de um homem chamado Epafrodito. Ele fala, Epafrodito chegou até a morte. Não morreu, mas chegou quase até a morte para cumprir o que a igreja havia determinado. O que a igreja tinha determinado? Uma oferta de sustento ministerial a Paulo. Ele chegou aqui quase morrendo. Aí Paulo diz, eu cuidei dele e Deus me renovou meu ânimo porque não deixou ele morrer. E Paulo diz, tem em grande honra um homem como este, que quase a morte chegou para cumprir o seu trabalho. Que Deus levante homens, que um fique ao lado do outro e fala, olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer a obra do Senhor. Aí pessoas vão ajudar as lideranças vão ajudar o ministério vai ajudar o seu pastor. E assim faremos a obra do Senhor sem pesar para ninguém. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Terceira bênção que você pode dar ao seu líder, ajuda. Quarta, e aqui a gente termina, Hebreus 13:17. Olha só, para todo mundo, esse aqui é para todo mundo. Obedecei aos vossos pastores. Algumas versões vêm guias, mas o original é pastores. Obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles. Obediência e submissão, esteja debaixo da autoridade deles. Eles velam por vossas almas, estão cuidando das nossas almas. Irmão, isso é muito pesado. Como quem há de prestar contas? Depois eu vou chegar assim, reverendo Wilson, aquela irmã, aquele irmão, aquela irmã, irmão. E tem gente querendo ser pastor. Tem gente brigando para ser pastor. Olha o peso. É o Senhor. E a cabecinha de Deus não esquece nada. Mas vamos continuar. Obedecei-lhes. Ele é a segunda vez que ele fala em obediência. Para que o façam com alegria. Paulo, o autor está querendo dizer, quando você obedece teu líder, você alegra o coração dele. Agora, qual o contraste quando não há obediência de uma ovelha? O pastor fica amuadinho. Está triste por quê, pastor? E o cara que faz o pastor sofrendo, a pergunta é uma bênção, né, irmão? Ô, glória! Aí tu tem que ser muito crente para olhar para a cara dele, Deus, o que eu digo? Mas termina aqui, Obedecer-lhes para que o façam com alegria e não gemendo. Pois isso não vos seria útil. Ele está falando assim, se você levar teu líder a gemer, não vai te trazer proveito nenhum a dor que você está causando a ele. Esse é o alerta de Deus, cuidado. Não traga dor ao teu líder, porque isso não vai ser de bom proveito para você. Você quer dar um presentão para o teu pastor? Para o teu líder, quer, irmãos? Então, obedeça. É bem didático. Primeiro, considere-o, respeite,
tenha em alto respeito, em alta reputação. Segundo, ora por ele. Terceiro, obedeça-o. Terceiro, o quarto, vai e o ajude. Isso nas epístolas. Tem 10, só foram 4. Mas lá no 7, 8 você vai ver. Leva mais um presentinho. Tira o que você pode e vá lá, meu irmão. Se você não pode dar presente, também não tem problema não, querido, tá? Se tiver, dá glória a Deus, que ele vai ficar muito alegre também. Mas se não, tá tudo bem. Mas entenda, se você fizer tudo isso, o Senhor vai ser glorificado. E é isso que Deus espera de mim, de você. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém.